Um, dois, feito. Fala, galera do Botão, todo mundo confinado, sem jogar. Então nós resolvemos criar aqui um bate-papo, uma entrevista rápida aqui com um botonista consagrado aí da Gaúcha, 2 vezes campeão estadual, que é o Josias. O Lebolt está aqui, vai nos dar uma forcinha, vai nos ajudar e vamos ver se toda semana a gente traz alguém para bater um papo aí. E aí, Lebolt? Boa noite, Josias. Seja Boa noite. bem-vindo. Não teria botonista mais tranquilo e sereno para a gente bater um papo de fute-mesa do que o Josias. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, né? É uma grande satisfação aí poder estar falando com vocês, passando um pouquinho aí da experiência aí dos campeonatos, enfim. Vamos lá, vamos tentar responder aí as perguntas da melhor forma. Então tá, Josias. Então pra gente começar, né, vamos do início, né? Como é que tu começou a jogar botão e em que momento que a regra gaúcha entrou na tua vida botonística, né, digamos assim? Bom, vamos lá. Eu comecei como, acredito que a maioria, grande parte das pessoas que jogam, né, no panelinha, jogando no chão de casa lá, fazendo os campeonatos com o pessoal da rua. E eu fui colega do Diego Crucis, o filho do Marcos Crucis, que me convidou a jogar regra. Então, foi a primeira pessoa que eu conheci, foi o Diego, e através dele eu conheci o Bazar Mimo. Então, para mim, foi como chegar na Disney, né? Chegar lá com os botões panelinha, naquele pote de sorvete, chegar e olhar aquele monte de botão, puxador e perolado, e de tudo que é formato. Então, foi através do Diego que eu conheci o Bazar Mimo. Antes do Bazar Mimo, eu frequentava muito um bazar que era na minha rua, que eu não sei se as pessoas conhecem, mas também tem muitos anos. Até hoje ele atua, né? Que é o Val. Então, ele também trabalhava com botão, mas também com outras, com revista, enfim. Mas depois que eu conheci o Bazar Mimo ali, aí mudou, né? Eu passei para a regra gaúcha e estou aí até hoje. Ô, Josias, quando tu iniciou o futebol de mesa, tu começou a dar os primeiros toques lá no Mimo, quem da turma do futebol de mesa que a gente joga hoje ou que já parou, que tu via assim como um cara, pessoas diferenciadas jogando, que foram aqueles caras que tu olhou e disse assim, ó, bah, um dia eu vou jogar como esse cara. Sim, quando eu comecei os campeonatos, né, foi lá na época do Grêmio, e eu lembro que o primeiro jogo que eu participei lá, eu tomei 7 do Diego Martal. Então, como qualquer brasileiro, não podemos desistir nunca. E na época tinha que eu vi assim, isso aí são os bambambam na regra, né? Eu não conhecia também não tinha muita referência, né? Mas até hoje são, né? Que um era o Caverna, que ele já jogava na época, ele tinha os botões, aquele time amarelo, deve ter até hoje, né? E um que na época ele via muito também, era o próprio Renato, que era o diretor do departamento. Então eu vi ele jogando ali com São Paulo. Ele era também ali uma das referências. Não, então o Renato era uma das referências, né, por ser o diretor do departamento e também no jogo, né? Então eu olhava muito o jogo dele e tentava me espelhar. Então o Renato e o Caverna, as duas referências ali no meu início. Mas depois, claro, eu tive muitas outras referências. Depois viraram tudo filé teu, né? Oi? Depois viraram tudo filé teu. Nem tanto. Outra coisa, faz tempo que eu não ganho. outra coisa, Josias, tinha uma coluna no blog que eu tinha, que era o Bem Velho, que ele tinha uma coluna que era do plantel, do plantelista, algo assim. E lá parece que tu tinha referido algo de que até um determinado ano tu jogou com acrílico. E no tamanho padrão. E depois tu migrou para o Galalite em botões pequenos. Conta um pouquinho para nós essa transição aí. Sim, eu joguei ali, acho que os 2 primeiros anos com botão de acrílico, né, que era o time do Fortaleza.
E até ali eu comecei em 94 e eu joguei até 96, 97, um botão grande. E aí depois o Fosqueira me deu um botão que era do cabelo, que se chamava Vinólia Júnior. E então, a partir desse botão aí, eu consegui outros, né? E comecei a achar melhor o meu jogo com os botões de tamanho 40. Mas no início eu jogava com 44. Josias, uma coisa que é interessante perguntar, e acho que é uma ótima oportunidade, todo botonista ele tem para si a grande partida dele, que ele não esquece, o grande gol que ele fez, que ele também não esquece, seja pela dificuldade do chute ou pela importância da partida. Nesses anos todos que tu joga, o que tu diria para nós assim que foi a tua grande partida de futebol de mesa, a que tu considera que foi um grande mérito teu, e qual seria o teu gol assim que tu pensa assim, ó, pá, esse aí realmente não vou esquecer? Certo. O jogo inesquecível, e aí já falo também do gol, né? Pela dificuldade do jogo, nem tanto pelo gol em si, pela plasticidade do gol, mas pela importância, foi na final do Praiano de 2001 contra o Cabelo, né? Porque na época era a grande referência, então para mim era o cara imbatível, e eu joguei a final com ele, sobrou um chute de média dificuldade e eu consegui acertar. Então teve uma importância muito grande. E claro, depois tiveram outros, né? Alguns gols que tu nem imagina, vou chutar por chutar, né? Então eu cito também um contra o Quinhos, que o botão pegou na lasca da bola, quase errei em bola, fez 2 curvas e entrou no gol, aí ficou um olhando para o outro, nem eu não acreditei nem ele, né? Que também foi num praiano, foi umas quartas finais. Então são esses dois aí. Tá, José. Entrando então no assunto aqui, que é o nosso enfoque aqui, que é o praiano, gostaria que tu comentasse, assim, tu que participou daqueles praianos lá em Capão, lá, e teve uma grande fase ali em 2001, 2002, decidindo, chegando na final, sendo campeão. Quais as diferenças dos praianos de Capão para os de Torres, assim, que tu fizesse um apanhado aí das experiências que tu viveu no praiano. Na verdade, cada praiano é uma história diferente, né? Então, quem participou de praiano sabe bem o que eu estou falando, né? Eu lembro que no praiano que eu participei em 2001, tinham 37 participantes. Eu até estava olhando agora ali nas anotações. E o último que eu participei, que foi o ano passado, tinha o quê? 80? Então, ele mais do que dobrou, né? Mas a questão, quem viveu aquele momento lá em Capão, sabe o que eu estou falando, que não era só futebol de mesa, o pessoal aproveitava até altas horas na piscina, na sala de jogos, no futebol. Então, na verdade, era aquele final de semana que eu sempre comento, né, quando faço todos os eventos, era um mês e um final de semana. Então, tu aproveitava o final de semana intensamente. Dois agora, nesse novo formato, né, já temos muito mais participantes, o pessoal fica lá madrugada. Então, a diferença que eu vejo era que no praiano de Capão o pessoal era mais na rua mesmo, futebol. E agora o pessoal aproveita também, né, que é muito importante essa questão da troca de experiência, troca de botão. Então, o pessoal fica até altas horas, só que agora é mais um salão ali, né? O pessoal vai, janta. Também, né, são 20 anos depois, né? Então, as coisas mudam. Mas foram duas épocas que ficaram bem marcantes. Muito bacana. E hoje, Josias, uma outra coisa que eu queria ouvir de ti, no teu ponto de vista, por todo esse tempo que tu tem como botonista, o que tu acha que dá para dizer assim que é um momento assim que poderia melhorar na regra gaúcha? O que tu acha que, em relação ao ambiente, à regra, ao jogo, enfim, ao conjunto todo da regra gaúcha, o que tu acha como botonista, na tua opinião, que poderia melhorar, que poderia agregar para tornar a regra gaúcha ainda mais interessante e melhor? Na nossa regra, nós temos um potencial muito grande, né? Nós temos muitos botonistas.
e isso aí é um fator positivo, né? Infelizmente, hoje nós temos ali 2 lados que acabam se dividindo nas competições, então poderíamos fazer eventos aí no final de semana de 100 pessoas e acaba ficando ali um número menor, né? Eu digo na quantidade mesmo, porque a qualidade nós temos, né? Botonistas ali que jogam há anos, botonistas chegando, botonistas que faz tempo que não jogam, que estão voltando, mas falta um pouco essa questão assim eu vou dizer até da organização e de uma centralização maior assim entre todos. Então isso aí vai de cada um, né? As pessoas tentarem se unificar. Então a nossa regra já tem várias regras, né? Imagina se a nossa regra nós também nos dividimos. Então esse é um fator que seria importante. O pessoal sentar e nós tentarmos unificar e possamos fazer da nossa regra uma regra só. Uma questão importante também seria essa importância de dar para aquelas pessoas que estão iniciando. Então, daqui a pouco fazer torneios infantis. Eu lembro quando eu jogava, quando eu iniciei nessa regra, tinha um torneio adulto e tinha um torneio infantil. Torneio infantil com 30, torneio infantil até 15 anos, né? Então, daqui a pouco é uma oportunidade também de chamar a gurizada que está começando, que dificilmente elas iam jogar contra quem já joga há muito tempo, porque iam perder, iam se desestimular. Isso aí acontece muito nos outros esportes amadores, né? Então, uma prova de corrida, a criança vai lá e corre 200 metros que sai com a medalha. Ela não vai correr 42 quilômetros. Então, pegar mais ou menos por esse lado. Bem. Beleza. Josias, me diz uma coisa, a gente sabe que tu é um cara que curte muito participar do Praiano, mas teve um ano que tu não pôde participar de uma edição, porque tu casou no mesmo fim de semana do Praiano, é verdade isso? Sim, me colocaram essa data aí ainda. Dia 9 de abril de 2016. Aí quando eu fui ver o Praiano, eu marquei o casamento. Não tinha como adiar o casamento? Pois é, eu até pensei assim, ó, como o casamento ia ser de noite, né? Eu ia pedir para jogar de manhã e se eu classificasse, eu voltava domingo de manhã. Poderia cogitar essa ideia, mas imagina, né? Da minha parte eu faria, né? Mas aí eu não casava. Reza a lenda que o Nelson pediu demissão uma vez para jogar o Praiano. Então tá, Josias, queria agradecer aí, sempre um prazer falar contigo, jogar contigo também é um prazer, que é um motorista sempre correto na mesa, que a gente nunca tem problema nenhum e é sempre um jogo bom. Jogar com quem sabe jogar, com quem tem fair play, com quem é honesto, é a melhor coisa que pode ter para um cara que gosta de jogar botão. Então, eu da minha parte agradeço aí, até um próximo jogo aí, quando a gente puder se encontrar, né? Por enquanto a gente está só no papo. Josias, agradeço a tua participação aí. Concordo com tudo que o Felipe falou. A todos os jogos que nós jogamos sempre foi um xadrez, sempre foi um jogo de detalhe e assim, eu em particular, quando eu estou num campeonato e eu vejo que eu vou jogar contigo, eu me motivo a jogar, porque é um jogo que vai ser jogado e que eu vou sempre aprender alguma coisa contigo. Então, agradeço também a tua participação. E para mim, se for assim, citar os 5 botonistas que têm maior nível de fair play na regra gaúcha, com certeza tu vai estar entre os 5 citados. Muito obrigado aí pelos elogios, né? Muito obrigado pelo convite. Mas eu acho que é bem isso aí, né? Acho que nós temos que nem eu comentei ali a questão da regra, eu acho que nós temos que ser justos, tentar se divertir, né? E jogar, o negócio é jogar botão, né? Espero encontrar vocês em breve na mesa aí, vai ser um prazer enorme estar jogando aí. Vamos esperar passar essa quarentena aí, porque eu já tô louco para fardar o time. Muito obrigado aí pelo convite. Valeu, Lebolt. Obrigado aí pela força também. Vamos para a próxima, né? Abraço, gurizada. Até a próxima. Obrigado aí, pessoal. Valeu. Valeu.